Nas telas do infinito, segunda parte, o tesouro do castelo, capítulo 2, o castelo negro. Portugal de 1640. Velhas ruas de casarios pesados, palácios entristecidos dentro da sua arquitetura austera de linhas medievais, com largas ogivas de vitrais corridos e portas brazonadas, chapeadas de ferro, hermeticamente fechadas. Becos, vielas, praças, bairros aristocráticos ou ruas escuras e misérrimas do velho Portugal de ontem. Reavivam-se e movimentam aos meus olhos espirituais cheios de atenção. Calçadas tortuosas, sarjetas com suas águas turvas e mal cheirosas, fendidas ao meio das ruas toscamente lajeadas, nichos cavados nas paredes, em plena via, guardando imagens padroeiras, lampiões enfumaçados, pendurados a varais de ferro no cotovelo das ruas ou às portas dos albergues e das casas nobres. Costumes e usanças de Portugal de 1640 reapareceram como por encanto para me fazerem observar muito numa época que tanto me atrai. Voejávamos como que pouco além do solo. Por vezes, porém, dir-se-ia que transito naquelas ruas, me intrometo pelos palácios, observo detalhes. Para mim, não é aquilo um reflexo do passado, é um presente que eu própria vivo e gozo. Abandonamos as povoações, penetramos o campo, como que viajamos pelo espaço. Dir-se-ia que tudo quanto vejo ficou impresso na eternidade das vibrações das ondas luminosas desde aquela época, e que agora meus amáveis guias selecionam o que desejam para as instruções que têm em mente. Dirigimo-nos a um local determinado. São paisagens agrestes com o seu gado e seus pastores, mostrando o trabalho fiel, amigo que nobilita o homem em qualquer idade. São montanhas imensas, coroadas de matagais profusos, ribeiros mansos ou rios caudalosos que dão saúde aos campos e vales próximos, arrastando no seu leito turbulentas espécies de outras vidas. Ação, fecundidade, vida, progresso e luz. Eis o poema da natureza cantando a sua própria glória. Eis o hino inimitável, eterno e intraduzível que desce dos tabernáculos sagrados, embeleza e harmoniza a mesma vida, para de novo envolver em haustos de vibrações consecutivas. Arrebatam-me essas cenas dentro da natureza que eu venero como ação de Deus em que se patenteiam para os homens. E agradeço a Camilo, meu delicado guiador, a gentileza da formosa visão oferecida. Rochedo negro e abrupto, elevando-se rotundo às bordas de um mar violento, fere-me a atenção. Esforço-me por escapar quanto possível à atração da minha galé de carne, a fim de bem compreender os fatos, pressentindo do seu início. Sofro indescritivelmente. Tranquilizam-me, carregando meu ser de energias revivificadoras. Sobre tal rochedo, plantada numa espaçosa área traçada em quadrilátero, apruma-se velha fortaleza feudal, que mãos artísticas aprimoraram de retoques góticos rendilhados, como enfeites em tecido surrado. Grossas torres levantadas aos 4 cantos cardeais, ornadas de seteiras, minaretes e balcões, dão severa majestade
a par de antiquada poesia a fortificação. Como praça de guerra, que incontestavelmente fora essa fortaleza, seria inacessível. Como habitação, favorecida pelos remendos góticos, passaria por encantadora a desdenhar dos perigos de que se via embaixo rodeada. Ao sul e ao sueste era o mar bravio, a levantar vagas possantes para esboroá-las, de encontro aos penhascos rochosos do sopé do monte, cobrindo-os de brancas nuvens de ondas e espumas. Ao norte e ao oeste, a tecer semicírculo em torno do rochedo, era um braço de mar entrando em fosso profundo para se despejar do outro lado, rente a um giro útil e obrigatório. Uma ponte levadiça, chapeada de ferro, batida em pranchões vigorosos, era o único ponto de comunicação daquele arsenal de velharias com o exterior. Agora, sistematicamente arriada, essa feudalíssima ponte, outrora só de longe em longe, descia as aristocráticas correntes rinchadeiras para permitir passagens. Residência não seria tal antro, senão refúgio de demônios. Desgraçado de quem, descuidado, retorcesse os artelhos lá em cima, à borda das rampas da beira-mar. Moía-se em bocados aos trambolhões pelas penedias, antes que se sumisse sob as raivosas vagas que ululavam no seio do vetusto mar voraz de funestos apetites. Compreendia-se que semelhante fortaleza, plantada sobre abismos, seria posto de vigia, a sondar piratas e hordas invasoras, ou dataria das cansadíssimas eras mouriscas, quando os ofendidos senhores portugueses, a defenderem seus legítimos direitos, entrincheiravam-se em asilos menos devassáveis que o próprio céu ou o próprio inferno. Todavia, de todo não era carente de garridices aquele reduto de antigos guerreiros. O rochedo era espaçoso, possuía por acaso terras cultiváveis no dorso oposto ao mar. Alguns castelões ociosos que o habitaram após pelejas mouriscas tinham passado a sesta a cultivar, com beneditina paciência, o seu lado fértil. Vicejavam por ali, aprimorando-lhe as rampas terrosas, bonitos salgueiros, velhos olmos copados, pinheiros esguios e folhudos, e elegantes acácias, que em maio já se assanhavam, coroando-se de cachos coloridos. Esse parque original, semeado de ricos tabuleiros de flores bem cuidadas, suspenso num abismo, vira-se garridamente plantado em plataformas sobrepostas, com lances de escadas sinuosas, cortadas no próprio dorso da montanha. Era bonito aquilo, e sem guerras nem piratas, e tampouco mouros, sem alaridos de ataques, nem gemidos, nem pragas de vencidos e invasores. Na paz bucólica do campo e ao som monótono do mar que jamais atingiria, com suas raivas, o pináculo do monte, poderia ali viver, embalada por sonhos de sãos projetos, qualquer alma pouco ambiciosa. Pelos campos, em redor, a vegetação era abundante e a vida álacre. Granjas, casais, velhas quintas odoríferas, com frutos bojudos e vermelhos, a trescalarem convidativos aromas de seus pomares bem cuidados. Povoações, aldeias, igrejolas, pintadas de azul e branco, a badalar festivamente sinos xoxos. Guapa, rapaziada moça e atrevida, tão variados encantos
desfaziam em 1640 o aspecto sinistro que supersticiosas lendas haviam criado a respeito do castelo do Rochedo Negro. Se ao fundo desse antigo solar havia a calamidade e o pavor das vagas doidas que se levantavam em hordas para se despedaçarem, com rumores de abismos destroçados, ao encontro de peneiras invencíveis, quão diferente era o espetáculo divisado à sua frente. Aqui era a poesia dos campos, roceando o ambiente no seu vulto consolador e doce. Eram bosques de pinheiros e salgueiros, sombreando varjedos salpicados de roseiras bravas, de um perfume ardente. Montes coroados de pesados carvalheiros que davam a boa lenha. Vales olentes onde lírios floresciam, acendendo o turíbulo dos aromas excitantes durante a primavera inteira. Formoso panorama, enquadrando granjas, igrejolas e pastores. Dividia-se o castelo em duas partes distintas e, por assim dizer, independentes. A ala direita e a ala esquerda. A primeira, mobilada com um gosto e riqueza excessiva, excedendo mesmo o uso e o conforto da época, seria a moradia esplêndida de um príncipe. Achava-se, apesar de tais vantagens, desabitada, jazendo interdita, como se assolada por sezões, guardando assim avaramente o segredo dos esplendores próprios, até mesmo para os habitantes da sua vizinha, a ala esquerda. Silêncio, trevas e pó, cortejando riquezas, ogivas trancadas, vitrais corridos, reposteiros descidos, solidão e mistério, velando salões riquíssimos, gabinetes curiosos, armários suntuosos, nos quais baixelas de ouro e porcelanas da Índia dormiam a sono de relíquias. Ricos candelabros ornando estufas talhadas em madeira preciosa ou em mármore emprestam elegante majestade a quase todos os compartimentos. Há lustres e lâmpadas cinzelados por mágicos buris, alguns agitados por inspirações de gênios que deixam cair dos tetos bordados a antiga riqueza de épocas ostentosas, em que talvez monarcas e sultões subissem a escadaria para ali se banquetearem pelas vitórias alcançadas. E tapetes orientais e reposteiros de Damasco, e peças inteiras mobiladas ao uso e à arte do Oriente, e salões de música com harpas, violinos, bandurras, instrumentos esquisitos, provindos ainda do maravilhoso Oriente, obrigam à suposição de que os doadores do castelo seriam mouros ou árabes legítimos, ou teriam viajado por aquelas terras longínquas, dali trazendo as preciosas raridades que se misturavam a outras tantas de uso e costumes do Ocidente. Extensa galeria de retratos a óleo, numa grande sala de honra, cujo severo mobiliário lembraria um tribunal, mostra velhas telas que reproduzem as dignas imagens de austeros fidalgos portugueses e damas de cabeleira erguida e olhos desdenhosos, e desengana quanto à suposição dos jovens mouros como habitantes da velha fortaleza. Não havia ali mouros. Eram portugueses e espanhóis de todos aqueles imponentíssimos barões metidos nos seus gibões bordados e orlados os aristocráticos pescoços europeus com aqueles escandalosos colarinhos encanudados que produziram iras a mais de um governo sensato da Europa.
nenhuma leve e graciosa cabeça de sultana, de olhos lânguidos e lábios provocantes. Nenhum mouro príncipe de coração ardente, como as areias da sua pátria. Na extensa galeria, só gibões bordados, senhores de fidalgos, cavanhaques e damas altivas de colos e braços discretamente velados. Dir-se-ia um museu essa ala da direita, o túmulo de algum moderno faraó que a morte se locupletasse com as prendas que em vida o regalaram. Quanto à ala esquerda, inegável, era um que guardava também riquezas. Não obstante, era como sofrível granja à frente de um palácio de monarcas vaidosos. Está, no entanto, habitada, enquanto sua vizinha da direita jaz em solidão completa, escondendo mistérios. Rica biblioteca, situada na ala esquerda, recamada de obras imponentes, faz compreender que os senhores do Castelo Negro são daqueles raros nobres dados a estudos. Primorosa mobília renascença italiana orna-a com arte insuperável. Há nessa dependência um ambiente religioso que emociona. Um rapaz de pouco mais de 20 anos senta-se em grande poltrona de espaldar burilado na arte florentina, junto à principal mesa de estudo. Traja-se à moda da época, mas seus cabelos são ondulados e não passam da polpa das orelhas, e suas vestes, conquanto de excelente tecido de veludo, estão já surradas e desbotadas. É moreno e nada feio. Joga para trás os luzidios cabelos ondulantes. Seus olhos vivos e ardentes trazem o negro brilho dos olhares espanhóis e a malícia do meridional português. Chama-se Diogo Antônio José Francisco de Castanhede e Casablanca, d'Alvarenga e Aragão. É o muito nobre castelão do Rochedo Negro.